Ei meninas, sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Cantinho da Nutri. E hoje a gente vai desmistificar aí todas as pegadinhas que fizeram vocês errarem no nosso questionário, no nosso quiz da segunda-feira. Ontem coloquei várias caixinhas aqui nos stories com perguntas, obviamente, maliciosas sobre a síndrome do ovário policístico e só 23 pessoas acertaram todas as respostas de mais de 2.000 pessoas. Então é muito pouco e eu preciso que vocês entendam aí onde vocês erraram. O que tava ali, O que te pegou de jeito e fez com que você não conseguisse acertar a resposta certa. A gente vai falar de questão por questão e eu vou explicando aqui os pontos. Combinado? Tem alguém aqui assistindo pela primeira vez? Com certeza tem, né? Então eu aproveito para me apresentar. O meu nome é Carol Faria e eu sou portadora da síndrome do ovário policístico há 19 anos. Há 3 anos o meu trabalho é ajudar as mulheres com SOP a se verem livres dos sintomas da síndrome do ovário policístico de forma natural e sem medicamentos. Eu sou criadora também dos 30 Dias contra a SOP, do Programa de Combate à SOP, do Vem Cegonha e do Programa Ser Mãe. Os meus serviços de forma online para ajudar você aí que está lutando contra a síndrome do ovário policístico, seus sintomas e até a sua dificuldade, de repente, em engravidar. Se você ainda não me conhece, está assistindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. E eu espero que o tema da live de hoje sirva para você e consiga te ajudar a entender melhor esse universo da síndrome do ovário policístico, né? Para quem não sabe, gente, a SOP, ela acomete cerca de 100 milhões de mulheres em todo o mundo. E isso é muita coisa. Significa que mais ou menos aí de 10 a 20% das mulheres em idade fértil são acometidas hoje pela síndrome do ovário policístico. E tem muita mulher por aí que é portadora da SOP, sofre com os sintomas e as manifestações da SOP e nem sabe que tem síndrome do ovário policístico, nem sabe o que é a SOP. A mulher às vezes está ali sofrendo com queda de cabelo, acne, excesso de pelos, vontade de consumir doce, massa, pão, carboidrato, dificuldade para ganhar peso, massa muscular ou dificuldade para perder gordura. Tá lá sofrendo com cansaço, fadiga, indisposição. Começou a ter alterações em exames que nunca ela havia tido, como aumento de colesterol, gordura no fígado, alterações em hormônios como o hormônio da insulina e a glicose, e aí ela se vê perdida num monte de coisas que ela não sabe o que significa. E tudo isso pode ser síndrome do ovário policístico. Então hoje eu conto com você para fazer com que mais informação de qualidade chegue a mais pessoas que precisam da nossa ajuda. Como que você pode fazer isso? Clica nesse aviãozinho que está aqui embaixo e manda essa live para as pessoas que você conhece, para as mulheres que você conhece e que talvez tenham tido aí um diagnóstico errado ou uma falta de diagnóstico no início da fase adulta e estão hoje sofrendo achando que ou foram curadas do ovário policístico ou estão achando que o anticoncepcional trata o ovário policístico e nem sabe que esse tal ovário policístico, na verdade, pode ser a síndrome do ovário policístico. Um problema super sério de saúde para nós mulheres e que, se não tratada, pode trazer consequências aí muito perigosas para a nossa saúde. A gente também vai falar sobre isso na live de hoje. Combinado? Posso contar com vocês? Então vamos lá, ó. Hoje a gente vai falar sobre os profissionais, que lidam no tratamento da síndrome do ovário policístico. A gente vai falar sobre o papel do ácido fólico no período pré-concepcional, tanto das mulheres que têm SOP como das mulheres que não têm a SOP. A gente vai falar sobre as consequências da síndrome do ovário policístico quando ela não é tratada adequadamente. Falaremos também sobre os melhores açúcares e o que escolher entre açúcares e adoçantes. Falaremos sobre alimentação pós-treino, o que devemos, o que não devemos consumir, o que devemos evitar. A gente também vai falar sobre o consumo de carboidratos no período pós-treino para a mulher que sofre com a SOP. Falaremos sobre a quantidade de água necessária para você não só ter uma boa saúde, mas também conseguir fazer aí, disso uma parte do seu tratamento. E a gente vai falar dos alimentos que a mulher com SOP deve ou precisa excluir da rotina para ter um tratamento adequado. E aí, gostaram dessas questões? Quem quer saber a resposta disso tudo, coloca um eu aqui nos comentários. E vamos lá para a primeira questão, A primeira questão era sobre os profissionais que tratam a síndrome do ovário policístico, Quais são os profissionais que precisam estar presentes na rotina da mulher que tem síndrome do ovário policístico e quer um tratamento natural, um tratamento sem medicamentos. 400 pessoas erraram essa questão, hein? A gente já falou bastante aqui
né, sobre os profissionais e as áreas de cada um. Ontem nós tivemos aqui no Instagram a live com a doutora Andressa, do Endocrinologia em Dia, e a gente também citou um pouquinho disso na nossa live. E é fundamental que a mulher com síndrome do ovário policístico tenha uma nutricionista que entenda de SOP, porque a nutrição vai atuar melhorando a desbiose e a resistência à insulina, que são o berço do problema, né, da síndrome do ovário policístico, e também porque a nutrição vai te ajudar com outros pilares do tratamento, que seriam a atividade física, manejo do estresse e da ansiedade e controle do sono. A endócrino vai ter o papel de diagnosticar a sua síndrome do ovário policístico de forma correta, excluindo patologias, problemas de saúde, doenças, né, que se manifestam como a SOP se manifesta, com sinais e sintomas muito parecidos aos da SOP, como a hiperplasia congênita da glândula suprarrenal. Então, é o endócrino o melhor profissional para ir lá e fechar realmente o diagnóstico, dizendo se você tem ou não tem a síndrome e quais são as alterações nos seus hormônios que promovem a síndrome do ovário policístico. É super importante ter um ginecologista também por perto. Ao contrário do que muita gente pensa, gente, a SOP ela não é uma patologia ginecológica, né? Ela não é uma doença do nosso útero e do nosso ovário, mas o ginecologista é importante porque algumas alterações hormonais dizem respeito ao nosso ciclo menstrual e também existe a tendência à endometriose. Mila, SOP não se transforma em endometriose, tá? Não é que uma coisa vira a outra, mas quem tem síndrome do ovário policístico apresenta uma tendência maior ao desenvolvimento da endometriose, porque a endometriose é uma patologia estrógeno dependente. Isso significa que ela precisa de estrogênio para se desenvolver. E na síndrome do ovário policístico, pela nossa descompensação hormonal, a gente oferece ali tudo que a mulher precisa para ter o desenvolvimento também da endometriose. Então é por essa razão que as mulheres com SOP são mais tendenciosas a desenvolverem endometriose, especialmente após os 30 anos de idade, tá? Então é muito importante que você tenha um acompanhamento correto com a sua ginecologista para que ela também faça esse acompanhamento e te diga, né, se há ou não o desenvolvimento da endometriose no seu caso. E o profissional também que eu coloquei lá, que era na resposta correta, dizia respeito ao educador físico, né, ao personal. Isso não significa, gente, que para tratar a síndrome do ovário policístico, você precisa contratar um professor particular, que vá na sua casa te dar aula, ou que esteja na academia com você o tempo todo enquanto você treina. Mas é bem importante que você tenha um profissional te orientando e elaborando uma sequência de exercícios para que você possa fazer sozinha, de repente, né? Por quê? Porque o exercício é um dos pilares do tratamento da síndrome do ovário policístico. E, gente, é um pilar importantíssimo porque a atividade física, ela interfere não só no seu próprio pilar do treino, como também vai impactar no pilar da alimentação, no pilar do estresse e da ansiedade e no pilar do sono. Quem faz uma atividade física correta, frequente, mantém uma frequência adequada de exercício, melhora o estresse e a ansiedade, tem mais facilidade para manter, né, níveis adequados do hormônio cortisol, que é esse hormônio que a gente libera no momento de estresse ou de ansiedade ou de nervoso. Também melhora a nossa qualidade do sono, né? Então, quem treina melhor, quem tem uma atividade física intensa, consegue, né, ter uma atividade de sono melhor, um sono mais reparador, um sono, né, que satisfaça mais. E isso ajuda na liberação hormonal. E quem faz atividade física melhora a autoestima, melhora a disposição e também melhora a alimentação. É muito mais fácil você comer adequadamente ou comer de forma saudável quando você faz, né, uma atividade física frequente. Então, é bem importante que isso aconteça, tá bom? 400 pessoas colocaram alternativas que continham ou dermatologista ou esteticista, né? O dermato, gente, claro que é um profissional importante, a gente, claro, tem que ter, né, consultas periódicas com o dermatologista, mas ele não vai influenciar diretamente no tratamento da síndrome do ovário policístico, né? Ele talvez seja mais importante para a mulher que manifesta acne ou queda de cabelo, mas não é um profissional fundamental no tratamento, que caso você não tenha, você não vai conseguir ter o controle dos seus sintomas. E muitas mulheres com SOP não apresentam essa manifestação. Não tem acne, não tem queda de cabelo, não tem excesso de pelos, e aí para essas mulheres o dermato vira realmente um profissional de rotina, né? Para que a gente vá aí periodicamente, mas como rotina mesmo. Outro profissional que estava lá na resposta errada e que muita gente acabou, né, clicando e escolhendo era o esteticista. É claro, gente, que esteticista vai ajudar a gente com drenagem, com tratamentos estéticos, né? De repente, sei lá, pomadas, cremes, produtos que vão atuar de forma
física, né, no nosso epitélio ali, no nosso corpo, mas também não é um profissional essencial que caso você não tenha, você será prejudicada, tá bom? Então, profissionais adequados, né, pela minha alternativa ali, era o nutricionista, o endócrino, o ginecologista e o professor de educação física ou personal trainer, beleza? A segunda pergunta enganou muita gente. E aí eu fiquei preocupada se vocês caíram numa pegadinha, que eu acredito que não, porque a resposta e a pergunta estavam muito claras, ou se vocês realmente têm a informação errada. Vocês acreditam que ácido fólico ajuda a engravidar? Vocês acham que o ácido fólico precisa ser ingerido no momento pré-concepcional, ou seja, quando a mulher ainda não está grávida, porque ele vai atuar participando da fertilidade dessa mulher e favorecendo essa mulher a engravidar? Porque, na verdade, gente, o ácido fólico ele não tem um papel crucial nem extremamente importante na ovulação da mulher. Ele não é um nutriente que vai impedir ou favorecer a mulher a engravidar. O ácido fólico não estimula a ovulação. O ácido fólico, sim, é um nutriente extremamente importante para o desenvolvimento do tubo neural do neném. E ele participa também de outras funções importantes. A deficiência de ácido fólico no período pré-concepcional pode acarretar em problemas de desenvolvimento gestacional, ou seja, desenvolvimento cognitivo, neurocognitivo do bebê que está ali se formando. Mas tomar ácido fólico não é um indutor de ovulação, ele não vai te ajudar a ovular mais, a aumentar as suas chances de engravidar, ele não vai atuar na sua fertilidade, tá bom? E por incrível que pareça, gente, 1000 pessoas falaram que o ácido fólico ajuda a engravidar. E isso é muito sério, porque muitas vezes vocês podem estar aí tomando suplementos sem função, né? Suplementos que não vão te ajudar em nada, que não vão te ajudar a chegar no seu objetivo à toa e correndo riscos, né? Por quê? O excesso de ácido fólico é extremamente prejudicial para as mulheres que querem engravidar, né? O excesso de ácido fólico está relacionado, para alguns estudos, com o transtorno do aspecto autista. Então, é muito sério a automedicação, a autossuplementação desse nutriente. Não consumam suplementos que contenham ácido fólico por conta, sem orientação de um profissional que esteja ali te acompanhando, tá bom? Porque sim, a carência faz mal, mas o excesso também faz mal. E muita gente não percebe isso, muita gente não nota, né, essa importância dessa conscientização. A terceira pergunta foi em relação às consequências da SOP. Eu quero que vocês que estão aqui me assistindo coloquem aqui nos comentários quais são as consequências que a síndrome do ovário policístico pode ter quando ela não é tratada. Coloquem aqui pra mim o que vocês acreditam que pode acontecer com a mulher que tem SOP e não trata da forma adequada, ou usa anticoncepcional achando que está tratando, ou enfim, né, que não faz o tratamento baseado nesses 4 pilares que a gente fala aqui desde o começo da live. Coloquem aqui nos comentários, eu quero ver como está o conhecimento de vocês em relação a isso. Enquanto isso, a Jéssica colocou aqui, né? Carol, o remédio Tenag, ele é bom para a SOP tomando junto com glifage? Jéssica, depende muito, tá? Pode ser bom para uma pessoa e muito ruim para outra. Então, essa indicação realmente é feita, né, de forma individual. Colocaram aqui, né? Infertilidade, obesidade. Pode ocorrer a infertilidade, não engravidar, diabetes, colesterol, infertilidade, diabetes, obesidade, problema cardiovascular, diabetes. Gente, tudo isso é correto, tá? A mulher que tem síndrome do ovário policístico e não trata de forma adequada, ela pode ter uma infertilidade transitória, então ela pode não conseguir engravidar por um período de tempo, que pode ser pequeno ou grande, dependendo do quanto, né, alterados estão os hormônios dela, dependendo do quanto ela tá sentindo, né, a própria SOP. A depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico, como a Daisy colocou aqui, também são consequências da síndrome do ovário policístico não tratada. Então, muita gente confunde, gente, sintoma com consequência, né? A gente não vai investigar a síndrome do ovário policístico porque a pessoa está depressiva, ou porque ela tem depressão, ou porque ela tem síndrome do pânico. Mas a pessoa que tem síndrome do ovário policístico, quando não trata, acaba desenvolvendo distúrbios de humor que envolvem esses 3 distúrbios. Então, não é um sintoma da SOP, como é a queda de cabelo, a acne, o excesso de pelos, mas é uma consequência, sim, da síndrome do ovário policístico quando não é tratada adequadamente. A mulher costuma ter baixa autoestima, acaba tendo interferência também dos sintomas clínicos, né, que ela tem, os sintomas estéticos. Isso pode deixar ela mais retraída, mais tímida, menos, né, envolvida com o ciclo de amizades e, consequentemente, isso trazer também transtornos do comportamento. Também são sintomas
a cirrose. Muita gente errou essa questão, achou que a cirrose não era uma consequência. Sintomas não, gente, consequências. Muita gente achou que a cirrose não teria a ver com a síndrome do ovário policístico. E por que a cirrose pode ter, né, pode ser uma consequência da SOP quando ela não é tratada? Porque quem tem síndrome do ovário policístico tem mais tendência a ter aumento de gordura no fígado, chamada pelos médicos de esteatose hepática. E a mulher que tem esteatose hepática acumula gordura no abdômen, acumula gordura, né, que a gente fala ali de uma gordura... Ai, gente, me fugiu o nome agora. Mas que não é superficial, né, é profunda, se aloja nos órgãos. E esse aumento de gordura pode trazer consequências hepáticas muito sérias, como uma hepatite e também uma cirrose não alcoólica, tá? Então, a cirrose pode também ser uma consequência da SOP descompensada não tratada. Muita gente errou a questão também das doenças cardiovasculares. Muita gente relaciona a síndrome do ovário policístico, gordura visceral, isso aí, gente, obrigada. Tinha me fugido o nome. Vocês são ótimos. Muita gente relaciona a SOP com diabetes, né? Porque entende da resistência à insulina, que a resistência à insulina, quando não tratada, se torna um problema de absorção, né? E utilização da insulina, da absorção e utilização do carboidrato e tudo mais. Mas muita gente não considerou a questão cardiovascular. E a síndrome do ovário policístico é fator de risco também para o desenvolvimento das questões cardiovasculares. Então, problemas cardíacos podem ser consequências da SOP. Em resumo, gente, todas as questões estavam certas, né? E 1.000 pessoas erraram. 1.000 pessoas acreditaram que pelo menos um desses pontos não estava relacionado com a questão da síndrome do ovário policístico, que na verdade está. A próxima pergunta, que foi a quarta pergunta, era sobre os açúcares. E, gente, eu fiquei muito brava nessa pergunta, porque 500 pessoas escolheram a alternativa errada, que tinha xilitol. Eu perguntei lá qual era o melhor açúcar para se utilizar no caso de síndrome do ovário policístico em ordem de prioridade, ou seja, qual que era o melhor açúcar, o açúcar mais ou menos e o açúcar pior, mas ainda assim melhor que outras alternativas. E a resposta correta era, em primeiro lugar, o açúcar de coco, em segundo, o demerara e o terceiro, o açúcar mascavo. Muita gente confundiu a ordem, colocou primeiro o de coco, depois o mascavo e por último o demerara. Até aí tudo bem, né? A gente entende, porque às vezes a pessoa estava desatenta, o mascavo, por ser mais escuro, parece ser mais saudável e tal. Mas, gente, 500 pessoas escolheram a alternativa que tinha xilitol. Xilitol nem é açúcar, gente, é adoçante. E o que mais me preocupa disso é que o xilitol, ele acabou ganhando um espaço, gente, que ele não deveria ganhar na nossa rotina e na nossa alimentação. Por mais que ele seja conhecido como um adoçante natural, assim como o stevia, assim como o eritriol, é adoçante. E qual que é o problema do adoçante? Ele tem um poder de adoçar muito grande. A gente falou isso ontem na live, né, com a doutora Andressa, a endócrino. E ela explicou, gente, sobre a disruptura de paladar que acontece quando a gente consome muito adoçante. Se você bebe um café, um chá, um suco adoçado com adoçante ou consome um alimento produzido com adoçante, quando você está mastigando, está consumindo esse produto, a sua papila gustativa que está lá na sua língua já sinaliza para o cérebro que está chegando carboidrato, que está chegando energia. Porque o sabor doce para o seu paladar é sinônimo de energia, de carboidrato chegando. E aí, quando acontece essa sinalização, o seu cérebro já notifica os seus órgãos para que haja produção de insulina. Então, o adoçante, ele é insulinotrópico, ele promove produção de insulina mesmo sem ter calorias, mesmo sendo natural, mesmo sendo seja lá o que for. Então, entre o açúcar e o adoçante, prefira nenhum dos dois. Mas se tiver que fazer uma escolha, prefira o açúcar nessa ordem. Primeiro o açúcar de coco, que é o que tem menor índice glicêmico, em sequência do açúcar demerara e por último o açúcar mascavo, tá bom? Xilitol, eritriol, stevia, esses adoçantes que são cobrados um absurdo por serem naturais, não devem fazer parte da rotina da mulher que tem síndrome do ovário policístico, mesmo quando se tem sobrepeso e obesidade, beleza? Quem aqui usa adoçante? Coloca aqui nos comentários qual é o adoçante que você tem por hábito usar, tá bom? E Rafa, mesmo quem tem resistência à insulina deve optar pelo açúcar ao invés do adoçante. Gente, a conduta nutricional de muitos profissionais hoje é indicar o açúcar de coco, inclusive para quem tem diabetes, tá? Porque se você está consumindo adoçante, você está promovendo a liberação de insulina pelo seu organismo. E o problema é que essa insulina vai ser liberada e não vai encontrar carboidrato para fazer a absorção e transporte.
Então, esse aumento da insulina na corrente sanguínea, sem ter necessariamente o aumento da glicemia, vai fazer você ter mais vontade de comer alimentos ricos em carboidratos. E aí você fica dependente desse tipo de alimento. Você quer comer o tempo todo carboidrato, seja massa, pão, doce, biscoito, fica beliscando o dia inteiro. Isso pode ser uma consequência do consumo do adoçante, tá? Então, o que eu oriento, e eu expliquei, né, de uma forma até mais detalhada aqui na live de ontem. Quem não assistiu, ela tá disponível no meu feed, é o vídeo mais recente até então, né? Daqui a pouco vai o vídeo do dia, mas o vídeo da live tá lá também. Quem consome adoçante... Gente, perdi o que eu ia falar. Fugiu a ideia. Mas eu estava dizendo que o adoçante não deve ser consumido. Ai, gente. Que o paladar fica mais doce, você vai querer mais doce. Agora me fugiu a ideia. Ai, gente, que ódio quando isso acontece, ainda mais ao vivo, né? Quando é aula, a gente dá pausa, pensa, retoma a ideia e volta a gravar. Mas ao vivo não dá pra fazer isso. Gente, falem aí o que eu ia dizer. Falem aí qual que era a ideia principal. Ai. Aumenta a insulina, porque mesmo não tendo carboidratos, a insulina, né, foi produzida e ela fica despertando em você a vontade do doce. Educa o seu paladar a querer alimentos cada vez mais doces, então você tem a tendência a consumir. Lembrei. Mesmo você que está acostumado a consumir alimentos ricos em açúcar ou até em adoçantes, não faça a exclusão de uma vez, tá? Porque essa exclusão drástica vai fazer com que você tenha um rebote muito grande. E aí, quando você consumir, você pode ter mais vontade e não conseguir se controlar e acabar comendo muito. Então, se hoje você consome açúcar ou consome adoçante, qual que é a ideia principal? Que você vá reduzindo aos poucos até que você não sinta mais necessidade, até que você não sinta mais vontade, tá? E se você usa adoçante hoje, você vai perceber que para substituir o adoçante pelo açúcar, você vai usar uma quantidade maior de açúcar. Nesse momento tá tudo bem, porque você tá fazendo a troca. E aí depois você vai diminuindo a quantidade de açúcar até a adaptação do paladar, tá? Então isso é muito importante. Se você usa adoçante, ao substituir pelo açúcar, você vai ter que usar uma quantidade maior para ter um sabor, né? Para sentir um prazer no consumo daquele alimento ou daquela bebida. Não tem problema. O importante é que você faça a troca e daí então você vai diminuindo. Mundo perfeito, não usar nem adoçante nem açúcar. Mas se tem que usar, usa pelo menos um alimento mais natural e mais saudável, tá bom? A próxima pergunta foi sobre treino. As duas seguintes são sobre treino. Quem aqui faz atividade física? Quem aqui treina? Coloca pra mim aqui se você treina e qual é a atividade física que você faz. Bem-vinda, Ana Vitória! Olha só, gente, Ana Vitória batendo cartão de ponto aqui com atraso de 23 minutos na live de hoje. Ana Vitória é a minha assistente e vai aí ajudar vocês a partir de agora nos comentários também, tá bom? A pergunta sobre o treino, 1.200 pessoas erraram. 1.200 pessoas estão equivocadas em relação a depois do treino. Muita gente disse que a gente não deve consumir carboidrato depois do treino, ou que depois da atividade física a gente deve consumir carboidrato de baixo índice glicêmico. Apenas 60 pessoas, gente, 60 pessoas de mais de 2.000 é muito pouco. Apenas 60 pessoas acertaram a alternativa correta, que é depois do consumo depois da atividade física, você vai consumir carboidratos de alto índice glicêmico junto com proteínas. E, gente, por que carboidrato de alto índice glicêmico nutre? Você falou pra gente não consumir nada que aumenta a insulina. E agora, o que eu fiz? Vamos explicar, tá, gente? Essa alternativa tem um viés. Se você é uma pessoa que tem resistência à insulina, está fazendo uma atividade de baixo gasto calórico, ou de fundo aeróbico, né? Por exemplo, dança, caminhada, bicicleta, alguma atividade física cuja sua frequência cardíaca fique baixa e você não faz força, né? O objetivo do treino não é aumento de força, você deve consumir o carboidrato de baixo índice glicêmico e, dependendo do caso, você pode até não consumir esse carboidrato. Na pergunta, eu falei treino, né? Treino de força, musculação. E aí o que acontece? Quando você faz musculação com o objetivo de aumentar a massa muscular, mesmo para quem tem sobrepeso e obesidade, né? O exercício de musculação vem com o intuito da gente aumentar a nossa massa muscular. Porque aumentando a massa muscular, a gente melhora o nosso metabolismo e, por consequência, a gente consegue ter também um gasto calórico maior. Quando você faz um exercício de alta intensidade ou de força, como é, por exemplo, o crossfit, a musculação, o treino HIIT, você precisa de um carboidrato de alto índice glicêmico depois do treino. Quais são os carboidratos de alto índice glicêmico?
os carboidratos que são absorvidos de forma rápida e que por isso geram picos de insulina. E por que depois do treino esse carboidrato é bem-vindo, mesmo para quem tem SOP e tem resistência à insulina? Porque você, aumentando a sua insulina no pós-treino, você vai ter uma captação melhor da proteína e uma recuperação melhor da sua massa muscular. Se você consome só proteína, por exemplo, toma whey puro. Primeiro que o whey não deve ser consumido por quem tem síndrome do ovário policístico, né? É insulinotrópico, gera resistência à insulina, é industrializado, tem adoçante, uma série de coisas desvantajosas. Mas vamos supor que você esteja por algum motivo consumindo whey. Se você vai lá e consome só whey, o seu whey, que custou uma fortuna, vai ser quebrado, vai ser digerido pelo seu organismo e depois da absorção vai ser transformado em energia. Ou seja, o seu corpo é capaz de produzir carboidrato a partir da proteína que você pagou um horror de caro. E aí, para você evitar que isso aconteça, você tem que primeiro repor os estoques de glicose e segundo, ter glicose suficiente, né, para fazer a absorção e a recuperação muscular. Então é por isso que depois do treino, gente, de força, musculação, crossfit, para objetivos de aumento de massa muscular, e isso envolve pilates, dependendo do pilates que você faz, do tipo de pilates que você faz, o objetivo do pós-treino é realmente aumentar a insulina para captar proteína e ajudar na recuperação muscular, tá bom? Gente, isso é uma estratégia nutricional. O que isso significa? A nutricionista que te atende, que te orienta, precisa te orientar sobre quais são os alimentos ou suplementos ou o que de carboidrato simples você vai usar depois do treino. Não é para vocês saírem aqui da live e depois da musculação consumir 3 pão francês, tá bom? Porque não vai dar certo, você não vai conseguir reduzir o percentual de gordura, vai aumentar a insulina, mas vai aumentar também outras coisas que a gente não quer. Então, momentos de pré e pós-treino são momentos onde a gente tem que fazer boas escolhas, tá bom? Mas o carboidrato do pós-treino é um carboidrato de alto índice glicêmico e isso mostra, né, que de repente, para quem ama doce, para quem ama pão, para quem ama tapioca, a gente tem um momento do dia que a gente pode consumir esse tipo de alimento sem medo e sem trazer prejuízo pro nosso resultado ou pro nosso objetivo, tá bom? A próxima pergunta, que também era, né, muito relacionada, na verdade as duas se ligavam, era em relação a excluir carboidrato depois do treino. Você pode excluir carboidrato depois do treino? 312 pessoas responderam que sim. E, na verdade, não é o melhor caminho, tá? Existem pessoas, casos muito específicos, onde a gente pode promover a retirada do carboidrato do pós-treino, dependendo do tipo de exercício que a pessoa faz, do tempo de exercício que ela faz e do objetivo que ela tem com relação a essa atividade física. Se é uma pessoa que está com muito excesso de peso, que deseja muito perder peso, precisa emagrecer antes de se preocupar com o percentual de gordura, antes de se preocupar, né, com relação ao percentual, à composição corporal, a gente pode usar como estratégia um pós-treino sem carboidrato, sabendo que vai haver perda de massa muscular. Tá? Então, para quem tem muito excesso de peso e precisa perder muito peso, até vale a pena usar isso como estratégia ou usar uma suplementação 30 minutos depois do término do exercício, que é o período de tempo que o nosso corpo tá ali, ó, a milhão gastando energia. Só que depois vai ter que haver uma estratégia de recuperação dessa massa muscular, porque daí tu vai perder muito peso, mas vai perder também muita massa muscular. E na real, o percentual de gordura pode nem sofrer tanta interferência assim, porque se os dois diminuem, o percentual de gordura se mantém, tá bom? Alguém aqui perguntou seu treino. Deixa eu ver se eu acho de novo a pergunta. A Mila Braca perguntou seu treino. Mila, eu treino, tá? Confesso pra vocês que eu voltei hoje. Eu estava desde a minha viagem sem treinar. Quem é novo aqui não acompanhou, né? Mas no dia 23 de outubro eu tive uma viagem em família, né? De descanso mesmo, era aniversário do meu marido. E a gente foi lá pra Fortaleza curtir o Beach Park. Então nesses 15 dias que eu fiquei lá, eu não fiz atividade física a não ser no próprio parque. E quem já foi pra lá sabe que a gente gasta muita caloria lá, né? Porque, gente, sobe umas escadas absurdas, assim, a escada do Insano tem mais de 2.000 degraus, então você volta de lá, assim, bem condicionado, principalmente dos membros inferiores. Mas falando de rotina mesmo, eu faço dança e faço musculação. E aí, de vez em quando, eu combino um pouco de natação, uma esteira, enfim, eu adiciono alguma coisa, mas não com uma regra, né, e sim com o objetivo de hobby mesmo. O que eu faço regularmente é a dança, porque eu amo, e isso pra mim é um hobby, né, eu vou por prazer e não por obrigação, e faço a musculação também porque eu gosto, mas pensando no resultado e no controle da resistência à insulina, que eu sou predisposta, né, eu tenho tendência a ter resistência à insulina, e uso a musculação como artifício para impedir essa resistência à insulina de reaparecer, né, eu tive durante o ano passado inteiro,
um quadro de resistência à insulina severa. Eu precisei de medicação no início desse ano para reverter o quadro. E aí depois eu mantive, então, só com a alimentação e o exercício, tá? Próxima pergunta é com relação à água. Quanto de água vocês acham que vocês devem ou precisam consumir durante um dia? Coloca aqui pra mim. Mais ou menos. Cara, CrossFit é indicado, né, para síndrome do ovário policístico. O que não é indicado é pela quantidade de impacto e de sobrecarga que você deposita nas suas articulações. Então, se você nunca fez atividade física nenhuma, nunca fortaleceu a musculatura, né, nunca passou por um exercício de preparo antes do CrossFit, ou se você está muito acima de peso, é importante você procurar uma atividade que te prepare para fazer o CrossFit, né? Porque o CrossFit é uma atividade de impacto que causa uma sobrecarga muito grande nas suas articulações, tá bom? Olha só, todo mundo aqui falando entre 2 e 3 litros, só a Vanessa aqui foi esperta, né? A Vanessa respondeu a enquete e viu a resposta certa. Gente, quantidade de água por dia ideal depende da pessoa, tá? Não existe essa de que todo mundo tem que tomar 2 litros ou 3 litros de água por dia. O correto é o que vocês mesmas estão colocando aqui, 0,033 por quilo de peso. Então, se você pesa 60 quilos, você vai fazer 60 vezes 0,033. Se você pesa 80, você vai fazer 80 vezes 0,033. E a resposta vai dar em litros, né? Então, vai dar 2, alguma coisa, 3, alguma coisa. E tem uma coisa que é importante a gente falar e que eu até lembrei de falar na aula que eu gravei hoje pro pessoal dos 30 dias contra a SOP. Pessoas que moram em ambientes muito secos ou muito quentes precisam de mais água, tá? Então, pode acontecer, é muito difícil, né, que a pessoa consuma, por exemplo, a quantidade recomendada de água. Então, que nem a Natália falou, Nutri, eu fiz o cálculo e deu menos de 2 litros, tá certo? Se você pesa menos de, né, se você tem um peso baixo, tá certo. Mas vamos supor que você fez o cálculo, deu lá a quantidade de água que você precisa e você está consumindo essa quantidade de água correta. E aí você vai ao banheiro fazer xixi e a água do vaso fica muito amarela. Será que você está tomando a quantidade de água certa? Muito provavelmente não, tá? O que acontece? Quando a gente faz xixi no vaso, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas quando você faz xixi no vaso, você tem água ali no vaso, né? E a quantidade de xixi que a gente faz, ela é muito menor do que a quantidade de água que já está no vaso sanitário. Então, se o seu xixi foi capaz de colorir aquele tanto de água, a ponto dessa água ficar muito amarela, amarelo escuro, né? Significa que esse xixi saiu de você pelo menos 6 vezes mais amarelo do que aquele amarelo que você tá vendo ali no vaso. E isso pode indicar um grau de desidratação importante. Então, gente, o que é muito importante vocês sempre avaliarem? A percepção que o seu corpo está te dando, né? O que o seu corpo está manifestando. Se você foi lá no banheiro, fez xixi e a água do vaso está amarela, não importa se você já tomou 3 litros de água no dia, você está precisando tomar mais, tá? E aí o que acontece? Pessoas que vivem em estados muito quentes ou ambientes muito secos vão precisar de mais água. E tá tudo bem você tomar mais água. O excesso de água é bom? Não, você não precisa tomar 5 litros de água se o seu xixi tá saindo transparente. Isso vai virar um transtorno na sua vida, né? Porque toda hora você vai ter que ir ao banheiro fazer xixi e isso não é legal, isso irrita e isso deixa a gente muito brava. Então, bom senso sempre, né? O xixi tá clarinho, a água do vaso tá transparente ou muito perto do transparente, tá tudo bem. A quantidade de água que você tá tomando tá correta pra você, certo? E olha só, 1.000 pessoas erraram essa, hein? A maioria respondeu entre 2 ou 3 litros que estavam ali. A última pergunta era sobre o que a gente precisa excluir da rotina. Gente, que vergonha dessa resposta. Eu tinha vontade de chamar pessoa por pessoa que respondeu a alternativa B e dar um peteleco em vocês no inbox. Vamos lá, o que vocês precisam excluir da rotina sendo portadoras da síndrome do ovário policístico? Coloca aqui pra mim quais são os alimentos ou nutrientes ou produtos que a gente precisa excluir sendo portadora da SOP. Vamos lá. Quem deseja perder peso e faz musculação? Oi, quem deseja perder peso e faz musculação? Eu costumo oferecer carbo de baixo índice glicêmico, pois se eu ofereço de alto índice glicêmico, a paciente não vai aceitar por medo de engordar. Aninha, daí vai de você explicar para essa paciente o motivo, entendeu? Você tem que ter muita segurança na tua conduta. Se você sabe que o alto índice glicêmico para objetivo de aumento de massa muscular é importante, você tem que ser seguro o suficiente para a sua paciente entender o porquê você está passando aquilo, né? A paciente que está ali na tua frente, ela confia em você. Ela está ali para fazer o que você falou. Agora, se ela pagou pela sua consulta
consulta e vai fazer algo diferente porque ela tem medo, primeiro, ou ela não tem amor pelo dinheiro dela, ou ela não confiou no que você disse pra ela, porque você simplesmente ou não explicou ou não teve segurança na sua explicação. Então vale a pena você procurar artigos, materiais, fazer um infográfico para você ter no seu consultório que explique isso pra pessoa. E os meus pacientes emagrecem consumindo alto índice glicêmico no pós-treino, né? Desde que a gente saiba aliar o exercício que a pessoa tá fazendo também. Não adianta a pessoa ir pra academia fazer meia hora de alongamento e consumir uma tapioca no pós-treino, né? Tudo tem que estar muito casadinho, certo? Vamos lá. Flavinha falou, carbo não pode excluir, só moderar. Muito bem, Flávia. Ganhou a minha estrelinha aqui. Açúcar, eliminar açúcares industrializados. Ana, leite e derivados para quem tem endometriose é recomendado evitar? Leite é um alimento anti-inflamatório? Manda? Tá? E dependendo do grau da sua endometriose e do seu sintoma e do quanto você tem dor, a gente recomenda a exclusão sim, tá? Pode ser feita aí temporariamente, observar o resultado e depois reintroduzir. E aí, se não tiver nenhum efeito, manter. Ou se você notar piora com a introdução, você exclui aí definitivamente, tá? Açúcar, carboidratos. Bárbara, eu vou te chamar no privado depois, viu, miga? Processados, Pati carboidrato, Patrícia. Gente, vocês não têm medo de mim, não? Eu tenho cara de muito boazinha. Houve um tempo que falaram que eu era muito brava. Eu acho que eu quis mudar muito essa percepção e agora eu tô cheirando alguém muito amorosa. Mas vamos lá, ó. O que a gente precisa excluir? A gente não tem que excluir carboidrato para tratar a SOP. Se você exclui carboidrato para tratar a síndrome do ovário policístico, o que acontece? Você consome muita proteína e muita gordura. Se você não é portadora da SOP, se você não tem síndrome do ovário policístico, não tem alteração da insulina, não tem alta produção de andrógenos, de hormônios masculinos, de testosterona, se você não tem ovário policístico, tá tudo bem, né? Você vai perder peso, você até pode ter um resultado bacana com essa exclusão. Mas se você que tá aqui nessa live tem síndrome do ovário policístico e quer tratar, não exclua o carboidrato, porque o nosso metabolismo, sendo portadora da síndrome do ovário policístico, responde diferente aos estímulos em relação a uma pessoa que não é portadora. Então a gente tem que pensar na fisiopatologia da síndrome do ovário policístico e entender que a gente reage diferente aos estímulos. Quando você não consome carboidrato, você aumenta demais o consumo de proteína e gordura. E essa gordura, normalmente, vindo de fontes animais e dos seus derivados, leite, queijo, leite, queijo, carne, frango, peixe, ovo, a gente está consumindo uma gordura que é saturada. E essa gordura saturada, na mulher com síndrome do ovário policístico, pode elevar o nosso colesterol. E qual que é o problema de aumentar o colesterol? O colesterol, ele é precursor da testosterona. E aí, quando o nosso corpo identifica que o nosso colesterol está aumentando, ele vai ter como objetivo meio que um mecanismo de ação para evitar que esse colesterol aumente demais. E aí ele vai usar esse colesterol para algo, né? Ele vai dar uma função para esse colesterol. E normalmente essa função é produzir testosterona com ele. A mulher que tem SOP já apresenta essa tendência, aumenta a testosterona, aumenta os sintomas. Piora a queda de cabelo, a oleosidade da pele do couro cabeludo piora, aumenta a quantidade de acne. Quem tem pelo, né, barba, aumenta a quantidade de pelos. Então é muito importante não haver exclusão do carboidrato, tá? E somente 300 pessoas acertaram essa resposta. O que a gente tem que excluir da nossa rotina, gente, são os industrializados. E por que industrializado? Porque industrializado tem aditivo químico, tem corante, tem conservante, tem adoçante, tem uma série de produtos adicionados ali que são extremamente prejudiciais para a nossa saúde e são muito inflamatórios. A gente tem que excluir os próprios adoçantes e os alimentos que contêm adoçante. A gente deve excluir os alimentos processados, os alimentos embutidos. Então, salsicha, peito de peru, presunto, todos esses alimentos são inflamatórios, pioram tanto a endometriose quanto a síndrome do ovário policístico, podem vir a piorar os seus sintomas. Agora, gente, o carboidrato não precisa excluir o carboidrato. O que você precisa excluir são os alimentos muito ricos em carboidrato simples e refinado e em açúcar branco. Então, você não precisa deixar de consumir o pão, se for um pão integral, combinado com uma proteína, com um frango, um atum, uma carne moída, alguma fonte de proteína importante, ou com guacamole, né? O abacate tem muita gordura.
Você não precisa excluir a sua tapioca se você usa um pouquinho de tapioca misturada no ovo para fazer uma crepioca, por exemplo. Você não precisa excluir os carboidratos naturais, né? Os carboidratos que Papai do Céu criou. Então, batata, inhame, mandioca, não precisa ter medo, gente. Se Papai do Céu criou, tá tudo bem. A gente tá pisando na área do amigo. Agora, os carboidratos que o humano criou, que o homem inventou, aí sim você tem que ter preocupação, né? A forma mais fácil, gente, da gente decorar, né, entre aspas, isso, é dessa forma. O alimento que tá te dando dúvida se você deve ou não consumir foi feito pelo homem ou feito pelo Papai do Céu? Se foi feito pelo Papai do Céu, pode consumir sem medo, né? Castanha, quem fez? Papai do Céu. Quem colocou açúcar? A mulher do aeroporto. Então, a castanha com açúcar não, mas a castanha pura e natural sim. E assim por diante, certo? A Polly falou: doutora, minha filha de 11 anos. Levo onde? Em qual médico? Está muito assintomática para a SOP. Acho que não é assintomática, né, Polly? Eu acho que é sintomática. Ela está apresentando sintomas de SOP. Olha só, eu acho que a primeira coisa... Onde você mora? Coloca aqui pra mim onde vocês moram, qual é a cidade. Eu acho que o primeiro passo é você procurar uma endócrino talvez já para adultos, tá? Não pediátrica, para que ela oriente, né, quanto aos exames necessários. Provavelmente ela vai fazer um ultrassom, né, abdominal, pélvico, pra gente ver se tem aspecto de ovário policístico ou não, né, se tem formação de ovário policístico, e pedir os exames de sangue, inclusive a curva, para saber identificar se ela tem resistência à insulina ou não. Então, eu acredito que o primeiro passo seria ir no endócrino que entenda de síndrome do ovário policístico. E esse é o papel, né? Essa é a parte mais difícil do processo. E a gente falou muito disso aqui ontem, eu e a doutora Andressa, que é endócrino e atende em São Paulo. Não sei se você é de São Paulo. Todo mundo aqui respondeu onde mora, menos a Polly, né? Mas quem é de São Paulo tem a doutora Andressa, tem a Viviane da Endoquali, né? Duas endócrinos ótimas que entendem muito de síndrome do ovário policístico. Mas dependendo de onde você mora, pode ser que seja um desafio encontrar uma profissional. E a gente falou muito aqui ontem sobre isso, né? Não tem nada de errado do endócrino não entender de síndrome do ovário policístico, porque às vezes não é a área de atuação e de pesquisa dele. Quando a gente vai em um profissional, seja um endócrino, seja uma nutricionista, eu recebo diariamente dezenas de mensagens aqui de pessoas revoltadas porque foram na Nutri e a Nutri não entendia de SOP, passou tudo errado, excluiu o carboidrato. Gente, se você vai numa nutricionista que está dedicada a estudar a área materna e infantil, ela não vai saber nada de SOP mesmo. Se você vai numa nutricionista que está dedicada a entender casos de câncer, ela não vai nem saber o que é síndrome do ovário policístico. Se você vai numa Nutri que se dedica à nutrição esportiva, por exemplo, ela vai entender de nutrição esportiva e não de SOP. E tem um agravante nisso tudo, né? A síndrome do ovário policístico não é matéria curricular de faculdade. A gente não aprende síndrome do ovário policístico na faculdade, a gente nem toca nesse assunto. Eu sei sobre síndrome do ovário policístico porque quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu já estava motivada a entender como eu podia melhorar os sintomas que estavam me incomodando. Eu era uma adolescente de 17 anos, que pesava mais de 80 quilos, que tinha sofrido a minha infância e adolescência inteira com bullying, tinha mais barba que meu pai, não só barba, também acne, né? E aí a acne se misturava com as manchas do pelo encravado, porque não basta ter pelo, ele ainda encrava para nascer. Sofria demais com a acne, com a oleosidade, queda de cabelo absurda. E eu entrei assim, decidida a estudar por conta o que eu podia fazer para melhorar o meu sintoma. E aí foi isso que fez com que eu fosse pesquisar e fosse procurar artigos e fosse relacionar as coisas. Estudar a síndrome do ovário policístico, gente, é como se fosse um quebra-cabeça de 1000 peças. Você pega um artigo aqui que fala sobre resistência à insulina, você pega um artigo ali que fala sobre disbiose, aí você pega um artigo que fala da suplementação para ovário policístico, aí você pega um outro artigo e aí você vai juntando toda essa informação para montar o seu próprio conhecimento. Não existe hoje um livro, um curso, né? Existe o meu curso, mas antes do meu curso existir, não existe um curso que falasse só de síndrome do ovário policístico, ou um curso que fale só de endometriose, ou de tratamento natural para essas patologias, porque não são doenças que nós vemos na faculdade de nutrição. Pelo menos eu não vi, né? Quando eu me formei, já não faz pouco tempo. E também não existe uma pós-graduação, uma especialização nesse assunto, né? O que a gente aprende por conta. E isso também acontece com a endócrino, isso também acontece com a gineco. Às vezes, vocês estão procurando profissionais que são excelentes profissionais em outros assuntos, em outras áreas, em outros temas. E aí a culpa não é do profissional, a culpa é de você que foi na pessoa errada, né?
Então, como que você pode fazer, né, para você conseguir encontrar uma profissional boa, para você conseguir encontrar uma profissional que entenda do assunto? Eu acredito que hoje em dia é muito fácil a gente conhecer o profissional antes de ir nele. Antigamente, como que você escolhia endócrino? Como que você escolhia ginecologista? Você ia no caderninho do convênio e ia lá para ver qual que era mais perto de você, né? E aí lá só tinha o nome e o telefone da pessoa. Eu não sei se você é dessa época, né? Mas eu era. Minha mãe escolhia médico assim. Hoje em dia, quem escolhe médico por livrinho do convênio? Quem confia em ir em consultas de médicos de convênio? Essa é a grande questão, né? O médico de convênio tá ali recebendo R$ 10 para te atender. Ele vai te atender em 10 ou 15 minutos, talvez de pé, com o máximo de pressa possível para atender 30 pessoas no dia para conseguir no final do mês ganhar R$ 3.000. Então, é muito complicado, né, essa questão de convênio. Existe uma cobrança do convênio muito grande por trás do atendimento. Então, por que você está pedindo esse exame? Você já pediu home R? Por que você está pedindo curva glicêmica? Por que curva de insulina se você já pediu a curva glicêmica? E o médico tem que estar o tempo todo dando satisfação para o convênio, caso contrário ele vai ser descredenciado. E aí nem aqueles pacientes que ele estava atendendo, ele vai conseguir atender para formar o salário dele no final do mês. Então isso é muito complicado. Hoje em dia você consegue conhecer o profissional antes de ir nele. Então, quem aqui... Tem alguém aqui, gente, eu não lembro o nome da pessoa, eu até vi, mas me passou batido, que falou, eu tenho uma consulta com você amanhã, você é a minha última chance. Eu não sei se a pessoa tá aqui ainda, mas essa pessoa com certeza me conhece muito antes de pisar no meu consultório, ou de fazer a consulta comigo. Ela tá aqui me acompanhando, ela tá me vendo, ela tá sabendo como eu falo, do que eu falo, qual assunto eu trato, e aí fica muito mais fácil de vocês conseguirem, né, acertar no profissional. Como que eu achei a doutora Viviane e a doutora Andressa para fazer parcerias e para ajudar, né, as minhas participantes dos desafios e do programa de combate à SOP? Aqui no Instagram. Eu digitei lá, hashtag síndrome do ovário policístico, hashtag ovário policístico, hashtag tratamento natural da SOP, hashtag tratamento natural da síndrome do ovário policístico, hashtag dieta da SOP, hashtag dieta para SOP. E aí eu fui vendo quais eram os posts que apareciam além dos meus. E encontrei o post da Andressa e encontrei o post da Viviane. Aí, não basta só encontrar, né? Porque fazer post é muito fácil. Tem muita nutricionista aí que pega a minha arte, né? O meu infográfico, tira o meu logo, coloca o dela em cima e posta. Então, isso não basta. Mas encontrou algum profissional que está falando de síndrome do ovário policístico? Vai no inbox da pessoa e bate um papo com ela. Olha, doutora, eu vi que você trata de síndrome do ovário policístico. Eu posso tratar sem anticoncepcional? Ou então, se eu for no seu consultório, quais são os exames que eu tenho que fazer? Enfim, né? Vai investigando e vai vendo se a resposta desse profissional bate com o que você está aprendendo aqui comigo. Se o profissional falar para você, olha, infelizmente, você pode tratar a SOP através da alimentação, mas você vai ter que usar anticoncepcional. Não vai nesse profissional, ele não entende de SOP. Se a pessoa responde para você, olha, realmente eu consigo, né, fazer uma dieta para síndrome do ovário policístico e tal, mas você tem que ter o diagnóstico do seu ginecologista. Não entende de SOP, quem faz diagnóstico é o endócrino, por que tem que ser a gineco a falar que a pessoa tem? Então, pelas respostas que a pessoa te dá, você consegue ver o grau de dedicação e entendimento do profissional naquela área. E aí, fica mais fácil de você acertar e de você conseguir, né, achar um profissional que possa te atender aí corretamente dentro, né, do conhecimento que a gente traz para a síndrome do ovário policístico, tá bom? Doutora, eu fiquei com dúvidas sobre os alimentos que é bom para síndrome e ruim. Para hipo, por exemplo, a soja, o brócolis, couve, o repolho. Mia, eu vi que você perguntou isso ontem na live. Aguenta aí que a gente vai fazer uma live sobre tireoide, tá? Eu e a doutora Andressa no dia 25, se eu não me engano. É uma segunda-feira, às 9 horas da noite, aqui no meu Instagram. Então fica tranquila que a gente vai fazer uma live todinha sobre isso. E aí a gente pode falar mais detalhes, tá bom? Eu tenho micropolicístico, isso é um fator primordial da SOP? Flor, se você tiver só ovário policístico e não tiver queda de cabelo, acne, excesso de pelos, excesso de aumento, né, dos hormônios masculinos, se você não tem ciclo irregular, se você ovula todo mês, você não tem síndrome do ovário policístico, você tem só o ovário policístico, né? Agora, se além dos cistos você tem ou hiperandrogenismo no exame ou clinicamente, e tem também ou ciclo menstrual irregular e sem ovulação, você pode ser portadora da SOP e precisa de uma investigação, tá bom? Precisa ter um diagnóstico aí do médico, através da avaliação dele e da exclusão de outras doenças que se manifestam da mesma forma, tá? E aí, gente, gostaram?
A live sobre tireoide, ao que tudo indica, gente, vai ser no dia 25 de novembro, que é uma segunda-feira. Não segunda-feira próxima, a outra, tá? Eu e a doutora Andressa, de novo, aqui neste mesmo canal, às 9 horas da noite. E aí, conseguiram assistir? Deu pra esclarecer as dúvidas? Olha lá, hein? Segunda-feira tem outro quiz. Vai ter mais pegadinha. E por falar em pegadinha, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Muita gente, no final, eu coloquei assim, né? Ah, acertei todas... errei só uma ou duas, mas foi por distração. A terceira alternativa era, poxa, Nutri, tem muita pegadinha nisso aí. E a última era, nossa, errei quase tudo, preciso estudar mais. E muita gente respondeu, poxa, Nutri, tem muita pegadinha aí. E por que... Gente, vocês têm que se acostumar com essas pegadinhas. Porque na vida, muita gente vai querer fazer pegadinha com você. Vai ter muito médico desorientado da vida, que não entende nem o que é síndrome do ovário policístico, querendo te dar informação errada. Vai ter muito médico evitando pedir exame pra você porque tem rabo preso com o convênio e dando as 1001 desculpas para que ele não peça esse exame. Vai ter um monte de embalagem de produto que se diz saudável, fazendo com que você acredite que aquilo vai te fazer bem se você consumir e não vai ter nenhum problema em relação ao seu tratamento. Vai ter muita pegadinha em relação à indústria farmacêutica e de suplementos tentando te vender coisas que você não precisa tomar e que não vão te acrescentar em nada. Então, vai ter muita pegadinha de produtoras aí de shakes que se dizem milagrosos e que vão trazer o corpo dos sonhos em 4 semanas. Então, gente, a vida, infelizmente, é muito cheia de pegadinhas. Então, vocês têm que estar preparadas. Se a pessoa te fala uma coisa numa ordem diferente, você tem que estar ligada que aquela ordem não tá certa. Se a pessoa fala pra você que xilitol é açúcar, você tem que saber que ele não é açúcar, o que ele é, pra que ele serve, por que você não deve consumir. Então, só com muita informação, você vai conseguir se proteger, né, desse mundo desorientado em relação à síndrome do ovário policístico. Eu já vi, por exemplo, Eli, que falou da aveia, muita gente falando que a aveia é veneno, que a aveia faz mal, que a aveia não pode ser consumida por quem tem tireoidite, ou hipotireoidismo, ou quem... Gente, a aveia é super saudável, tá aí pra ser consumida, entendeu? Papai do céu não criou? Se papai do céu criou, tá tudo bem. Então é importante que vocês tenham informação e que vocês próprias fiquem atentas com as pegadinhas, não aqui do meu canal, porque eu tô aqui pra ensinar, eu tô aqui pra educar, eu tô aqui pra dar conhecimento pra vocês. Mas que vocês fiquem muito ligadas nas pegadinhas da indústria farmacêutica, alimentícia, da indústria de suplementos, de shakes e tudo mais, tá bom? A Jéssica falou, tô aprendendo tudo sobre a SOP. Descobri em 2017 e até junho deste ano, sofro muito. Só me tratavam com anticoncepcional, agora mudou meu tratamento. Muito obrigada, Nutrilinda. Olha que linda, gente. E para não perder o hábito, né, preciso falar, a Daisy perguntou aqui, Carol, como é que funciona o curso? Gente, o curso tem duas coisas diferentes, né? Tem o desafio de 30 dias e tem o programa de combate à SOP, que é o curso mesmo. O desafio de 30 dias, ele tá com as inscrições abertas. É o link azul que tá no meu perfil. Então, saindo da live, você vai lá no meu perfil, clica no link azul, vai ser direcionada já para a página de inscrição. E ele tem duração de 30 dias, começa na segunda-feira. Quem faz a inscrição nesse grupo vai me ter do lado por 30 dias, para poder tirar todas as dúvidas e conversar comigo sobre tudo que precisar. E além desse contato comigo, né, desse acesso a mim, a pessoa que está dentro do grupo também tem uma tarefa para cumprir por dia. Então, todo dia à noite eu passo uma tarefa para você cumprir no dia seguinte. Essas tarefas, elas são um passo a passo para que você entenda o tratamento da SOP e mais do que você entenda, para que você aplique. Então, por exemplo, hoje a gente falou sobre a vontade de doces. Eu ensinei vocês por que vocês têm vontade de doce, por que isso acontece na SOP, qual a relação disso com a fisiopatologia do problema, quais são os hormônios que promovem isso. E aí eu dou uma tarefa para que vocês cumpram amanhã que te ajuda a diminuir o doce do dia a dia, por exemplo, tá? Então, você aprende a teoria e já coloca em prática através das tarefas, através dos desafios. Além disso, a gente também tem o personal no grupo para tirar as dúvidas sobre atividade física, sobre, né, o que ajuda, o que atrapalha e tudo mais. E até hoje a gente tinha uma psicóloga que esse profissional vai ter que ser trocado, né? Deu um maior bafafá lá na turma 74 e a gente vai fazer a troca da psicóloga, mas eu pretendo manter um profissional da psicologia no grupo também. Além disso, vocês têm acesso a aulas. Coloquei aqui uma aula incrível que eu gravei, né? Quem se inscrever para essa turma vai poder assistir essa aula, que é uma aula de 1h40, onde eu falo beabá da alimentação.
tudo que você pode e não pode consumir, o que te faz bem, o que te faz mal, como montar as suas refeições, exemplos de café da manhã, almoço, jantar, refeições intermediárias, para vegetarianos, para veganos, como que você faz com pré-treino, pós-treino, como que divide, né, em relação ao seu objetivo, se quer aumentar a massa muscular, se quer perder gordura. Então, só essa aula, gente, vale o preço do desafio, porque eu demorei uma vida para conseguir fazer essa aula e demorei 2 horas para gravar ela hoje. E ela tá lá fresquinha para as novas turmas do Desafio de SOP. E além dessa aula, tem aula com a doutora Andressa, que foi quem fez a nossa live ontem, e com outros profissionais, né? Tem uma Nutri que fala bastante de comer consciente, de comer com atenção plena, tem uma aula com o psicólogo, o Rui, né, que fala sobre ansiedade, controle da ansiedade, enfim, tem acesso lá a alguns conteúdos. O programa de combate à SOP, gente, é o desafio vezes 4. Por que vezes 4? Porque ao invés de 1 mês comigo, você fica 4 meses. E, além disso, no grupo do programa de combate à SOP também tem outros profissionais. Ginecologista, endócrino, acupunturista, aromaterapeuta, fitoterapeuta. Então, é uma equipe muito maior envolvida no projeto. E, além das aulas, no desafio a gente tem 10 aulas. No programa de combate à SOP são 96. Então, ele é muito mais extenso. E ele aborda todas as fases da saúde, né, de uma mulher com SOP, desde a mulher que está tentando engravidar, até a mulher que já é grávida, que já está grávida, a mulher que já teve o bebê, mulheres que querem usar anticoncepcional, que não querem usar, pessoas que não querem engravidar, querem tratar os sintomas. Então, a gente fala da vida da mulher com síndrome do ovário policístico. O programa de combate à SOP não está com as vagas abertas neste momento, mas a gente vai ter Black Friday dele, tá? O valor do curso normal é R$ 997 pelos 4 meses. Então, também não é algo muito além do desafio, né? O desafio é 247 por 30 dias. Se você fizer, né, isso vezes 4, vai dar o valor do programa de combate à SOP. Então, eles são bem equivalentes. Eu recomendo, quem tá muito perdida na vida, né, não sabe o que é açúcar, o que é adoçante, não sabe, errou todas as questões que eu coloquei ontem, faz a maior confusão com o diagnóstico, não sabe os exames, não sabe se tem, se não tem SOP, eu recomendo começar pelo desafio, né? Porque aí depois você vai aproveitar muito mais o programa de combate à SOP. Se você já começa no programa de combate à SOP, você vai ter que dar uma corrida para conseguir alcançar a turma. Porque quem entra normalmente é um pessoal que já tem mais conhecimento, já me acompanha há mais tempo, já fez o desafio, né? Já participou do desafio e tudo mais. Mas ambos são sensacionais e com certeza um vai atender à sua necessidade, tá bom? Quem aí vai fazer parte dos 30 dias contra a SOP? Coloca eu aqui nos comentários. E é isso, gente. O desafio 30 dias começa na segunda. E eu falei nos stories que hoje, quem se inscreveu hoje, então ainda dá tempo, ó, são 10 horas da noite. Quem fizer a inscrição hoje ganha, além dessa aula de 1h40, né, sobre toda a questão da alimentação, você ainda ganha 4 e-books incríveis, além do e-book que você recebe quando se inscreve. Você ganha o e-book de low carb, né, a low carb que realmente ajuda na SOP, o e-book de cardápio, tem mais de 40 sugestões de cardápio, divididas por sintomas. Então, o cardápio que é bom para queda de cabelo, o cardápio que é bom para acne, o cardápio que é bom para o ciclo, para a fertilidade, enfim, para o sintoma que está te incomodando. Você ganha o e-book de chás e fitoterápicos e de suplementos. Então, são 4 e-books extras, além de todos os conteúdos que a gente já coloca no grupo e que é muito bom, tá bom? Ju, a aula de 1h40 é a partir da turma de segunda-feira, tá? Então, é a partir do novo desafio. A gente vai trocar os desafios de novo. A gente trocou na turma 66 e a gente vai trocar agora de novo, tá? Então, é um novo desafio, porque quem fez as turmas anteriores pode repetir, pode fazer de novo e vai ter sempre acesso a novos conteúdos, a novas aulas, a novos materiais, tá bom? Gente, pode dividir em até 12 vezes, tá? Pra quem perguntou, 12 vezes de 20... eu não lembro agora o valor da parcela. Mas entrando lá no link, você vai preencher os seus dados e embaixo você seleciona quantas vezes você quer dividir, tá? No cartão de crédito. É de 1 a 12 vezes. E você pode fazer também esse parcelamento no cartão de crédito ou pagar à vista no boleto, na transferência, no depósito e no PayPal, tá bom? Se você tem um cartão cadastrado no PayPal, você também pode dividir pelo PayPal, tá bom? Gente, muito bom falar aqui com vocês. Já temos 1 hora de live, o Instagram vai me tirar do ar. Então, antes eu quero agradecer vocês por mais essa live incrível. Quinta-feira agora, gente, depois de amanhã, às 9 horas da noite, tem live com o Dr. Lucas,
tricologista especialista em cabelo. Então, quem aí sofre com queda de cabelo, quer uma ajuda para esse controle, quer melhorar da queda, quer ajudar na saúde do fio, se prepara, quinta-feira, 9 horas da noite, live comigo e com o Dr. Lucas aqui no meu Instagram, tá bom? E é isso, gente. Espero vocês no desafio. Todo mundo que falou aqui que vai se inscrever, ó, corre para se inscrever hoje para ainda conseguir ganhar os bônus exclusivos, tá bom? Beijo, gente. Obrigada e até quinta-feira.